Olá a todos e todas. Estamos aqui hoje, no Dia do Orgulho LGBT, para falar um pouquinho, né, sobre educação LGBT fóbica. Eu sou a professora Paula Dutra, coordenadora de políticas inclusivas do IFB, e estou aqui hoje com Michel Platini, que atua como assessor parlamentar da deputada Érica Cocai, é coordenador da Aliança Nacional LGBTI no Congresso Nacional e colunista do portal Congresso em Foco, né? O Michel é presidente do Centro de Direitos Humanos do Distrito Federal, também é tradutor e intérprete de Libras e fundador do primeiro sindicato da categoria no Brasil, né? Então, Michel, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Vou pedir que a gente comece. O UFB tem essa preocupação com a acessibilidade, né? Então, vou começar minha fala com a minha audiodescrição. Depois, eu passo a palavra para você também fazer a sua audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, compridos. Estou usando uma blusa verde, né? E estou aqui no estúdio do IFB. Em razão desse dia tão importante, Michel, a estação IFB tem como tema hoje a educação LGBT-fóbica e as políticas inclusivas que estão na área de educação. Para nos guiar, eu queria que você falasse um pouquinho desse tema hoje, como você começasse se apresentando e falasse um pouquinho desse tema para a gente. Então, é uma alegria estar aqui debatendo um tema tão importante num dia tão simbólico. Eu sou um homem negro, ao meu lado esquerdo tem uma tela com a logomarca do IFB, meus cabelos estão parcialmente nevados, estou com uma camisa com a expressão orgulhe-se e estou usando uma blusa de frio por cima, também tem um boto com as 6 cores do arco-íris. Então o dia é super intenso para a gente, um dia em que a gente fala sobre as nossas vivências, onde a gente pode falar, né, sobre as nossas expressões de afeto, falar de uma questão tão estruturante que é o direito de ser, o direito de amar, no marcador fundamental que foi a Revolução de Stonewall, que você já começou falando, a Revolução de Stonewall que se deu há pouco mais de 60 anos, um pouco menos, né, de 60 anos. Nesse dia foi instalada a Revolução de Stonewall, em que a comunidade LGBT, Stonewall, eu estive lá em Stonewall em 2019, e Stonewall é um lugar extremamente pequeno, mas era um bar LGBT. A gente vai até falar desse papel, desses espaços LGBTs na construção do nosso orgulho, da construção das nossas lutas. E nesse dia 28 de junho de 1969, a comunidade LGBT estava nesse bar. Na época, não era possível imaginar que a gente poderia frequentar diversos espaços. A gente frequentava, de fato, os guetos. Era um espaço de gueto. Era um bar aonde a gente podia se expressar, aonde lá dentro a gente podia realizar as nossas expressões de afeto, beijar, se abraçar. E nesse dia, a polícia, mais uma vez, chegou para oprimir a comunidade LGBT. Lá nos Estados Unidos, era em Nova York, Stonewall, havia uma legislação que criminalizava parcialmente a população LGBT, e havia um sentimento de tentar impor para a comunidade LGBT um sentimento de vergonha. Então, a construção do orgulho, é até importante que a gente fale isso, porque muita gente não sabe o que é orgulho. E fica pensando, mas orgulho de quê? Né? O orgulho é o avesso à vergonha que a sociedade tentava impor. Então, levanta e sinta-se orgulhoso de ser quem você é. E o movimento Stonewall, a Revolução de Stonewall, foi a revoada. Foi a construção desse levante de, olha, eu não vou mais aceitar a imposição da vergonha. Então, o orgulho é a resposta para a vergonha. Ainda é a resposta para a vergonha. E nesse dia, a comunidade LGBT estava muito tocada com o falecimento da Judy, que foi uma atriz que incorporou ali a personagem principal do Mágico de Oz. Ela era cantora, atriz, tinha uma relação muito próxima com a comunidade LGBT por conta da caminhada dela.
E o próprio filme, O Mágico de Oz, ele traz uma mensagem, né, de que as pessoas ficam tentando o tempo todo se despersonalizar da sua inteireza humana, mas o mais singelo, o mais humano que você tem que ser valorizado. Era a mensagem que o Mágico de Oz trazia. Então, naquele dia, a Judy também tinha nos deixado. Então, ela teve um papel também determinante para que a comunidade LGBT, num dia muito triste, com o adeus da Judy, mais um movimento de repressão da polícia, e a comunidade LGBT se levantou. Muita gente me pergunta, professora Paula, mas como é que tanta gente chegou no mesmo momento para realizar a primeira parada do mundo? Naquela época, a gente ficava tentando buscar estratégias de diálogo na comunidade LGBT. E o movimento dos apitos se tornou, foi espalhado pelo mundo, que era, quando você for agredido, a gente constrói um sentimento de solidariedade. Se você LGBT estiver sofrendo alguma violência ali naquele exato momento, apita. E se você é LGBT ouvir um barulho de apita, corre em direção a esse barulho do apito. E naquele dia, muitos apitos tocaram. Foi a revolução se fazendo através do grito dos apitos. E as pessoas foram chegando, e de lá se culminou a primeira parada LGBT. E a parada LGBT já vinha poderosa, a primeira parada LGBT dizendo, olha, nós nos levantamos dos escombros da vergonha que a sociedade tentou impor para a gente, estamos altivos aqui. Com a nossa bandeira, na época uma bandeira de 8 cores. A bandeira de 6 cores acabou vindo bem depois. Era uma bandeira de 8 cores, tinham 2 cores a mais. Nós marchamos, e de lá nunca mais nós paramos. Estamos aqui quase 60 anos depois, ainda falando da importância do orgulho. Aqui no Brasil, a gente já conquistou muita coisa, mas em alguns países ainda a comunidade LGBT é criminalizada. E a gente precisa debater também sobre isso, né? Mas hoje é um dia super potente, é um dia da gente se vestir de nós mesmos e seguir na rua como bandeiras, né? Nós somos bandeiras. Isso, muito bom, Michel. Bom, eu queria começar falando um pouquinho do significado das letras, né? Você começou falando desse histórico da data do dia de hoje, mas muita gente ainda tem dúvidas em relação às letras, o que elas significam, porque sempre aparecem novas letras, esse mais, né, que às vezes é usado também nessa sigla. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre gosto de deixar as pessoas bem à vontade para a sigla, porque ela tem 2 momentos que a gente precisa pensar nelas. A gente tem uma sigla que tem uma função política, de construção de políticas públicas. Tem alguns segmentos dessas siglas que ainda depende muito de políticas públicas. Algumas outras, um pouco menos. Talvez a visibilidade seja importante, mas a construção de políticas públicas ainda nem tanto. A última sigla que a comunidade LGBT aprovou aqui no Brasil foi na Conferência Nacional LGBT. É lá que é o espaço de você decidir a sigla. E a sigla que foi decidida lá é a sigla LGBT. Depois desse encontro, da última conferência LGBT, nunca mais houve nenhum encontro da comunidade que a gente se reuniu, todo mundo, e decidiu a escolha de outra sigla. Não existiu ainda esse momento. Antes de existir conferências, nós nos organizávamos através dos encontros, o Encontro Nacional, que a gente chamava EBGLT, Encontro Nacional de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais. E lá a gente tirou a sigla, por exemplo, GLBT. A última sigla foi tirada lá. E depois começou a ter conferência. A conferência é aquela paridade do poder público e a sociedade civil. A gente tirou a LGBT. E essa sigla já grandona, LGBTQIA+, aí algumas pessoas usam LGBTQ, ainda fica muito a cargo das organizações que as utilizam. Por exemplo, o que há muita discussão aqui no Brasil de que é uma apropriação americana, porque não há a construção dessa comunidade queer, como nos Estados Unidos. A comunidade queer é outra coisa totalmente diferente dos Estados Unidos. Aqui, o que pra gente é o não binário. Só que o não binário já está aí no N.
Uhum. né? Então o que ele fica um pouco cumprindo a mesma função em dois momentos. E a parada de Taguatinga, por exemplo, a gente adotou já, a gente fez votação na comunidade LGBT e a comunidade LGBT votou para que a parada se chamasse LGBTQPIA+, porque a parada é um espaço de visibilidade. Você visibiliza pessoas, vou citar para vocês, pansexuais. Pansexuais, ele não necessariamente depende de política pública, como uma pessoa trans, depende de nome social, de processo de Uhum. redesignação, mas ele precisa de visibilidade, porque o que ele enfrenta é preconceito na Uhum. sociedade, dificuldade das pessoas entenderem relações de poliamor, mas ele precisa de visibilidade. Mas política pública a gente discute se precisa ou não. Então a comunidade LGBT precisa necessariamente de políticas públicas. E as demais pessoas das siglas, a gente ainda discute isso, se é um momento de visibilidade ou se a gente traz para outros debates. Mas ó, o L é de lésbica, são meninas que namoram com meninas, se relacionam afetivamente. O G é de gays, meninos que namoram meninos afetivamente. Aí você fala, Michel, mas é afetivamente? Por quê? Se não fosse afetivamente, não seria gay ou não seria lésbica? Existem homens que mantêm relações sexuais com homens. A gente chama de Hs, SHs. Homens que fazem sexo com homens. Eles não se relacionam afetivamente. Então, eles não se encaixam aqui como gays. Bissexuais são as relações de meninos que namoram com meninas e namoram com meninos também, relações bilaterais ou mais. O poliamor também pode ser considerado em algum momento bissexual, Uhum. também porque ele cumpre essas duas funções também. O T de travestis transexuais. Travesti é uma identidade feminina apenas, não existe outra travesti, é importante que as pessoas saibam disso. É sempre uma identidade feminina e ela só é utilizada na América Latina. Quando eu estive, por exemplo, nos Estados Unidos para visitar entidades LGBTs, quando a gente ia falar de travestis, os tradutores traduziam para crossdress, para você ter noção, porque eles não tinham noção do que nos Estados Unidos seria travestis, porque é um termo utilizado apenas na América Latina. O mais atenderia tudo? Já atenderia, porque LGBT, o mais é todas as outras identidades, orientações que forem surgindo. A sexualidade é algo infinito, né? Que a gente ou precisa explorar ou vai explorar infinitamente. Por isso, o mais ele vai sempre deixar aí a possibilidade para você ampliar para outros segmentos, outras siglas. Eu gosto, pessoalmente, de usar mais LGBT, mais, porque você contempla todo mundo e não deixa de reforçar esses segmentos que ainda dependem muito de políticas públicas. Uhum. Muito bom. E essas pautas e os direitos da população LGBT+, né, como você falou, ainda é um tema muito cercado de desinformação, né, do público em geral. Desde a história desse dia, né, que é um dia de resistência, um dia de reafirmação do orgulho, mas há direitos básicos, como o direito de adotar um nome social, né, que é tão importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de mudança de gênero nos documentos oficiais, queda de restrições de doações de sangue, por exemplo, e o uso de banheiros públicos, que ainda tem muita discussão, né, sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o significado dessas conquistas, o que elas representam, né, os termos práticos, quando a gente está falando aí do Brasil, né? E recentemente o Ministério dos Direitos Humanos está aqui. Pessoas LGBTs existem, são importantes. O Ministério dos Direitos tem esse leque maravilhoso ainda aqui para nos livrar do calor. Foi uma conquista recente que foi o direito da identidade nova, né? A identidade mais acolhedora, que compreende essas questões das pessoas trans, que deixa de constranger as pessoas trans quando ela precisa ir lá entregar o documento e vai ter dois nomes lá, um nome social e um nome civil. A identidade já trouxe essa inovação. A gente conquistou recentemente na justiça. Isso é muito, muito ruim que a gente tivesse conquistado na justiça, mas foi ainda assim uma conquista muito importante, que foi o direito de doar sangue.
É inimaginável você pensar nisso, né? Como é que pode a gente viver numa sociedade que nem o direito de exercer a solidariedade é possível, porque doar sangue é um ato de generosidade, né? De Uhum. solidariedade com o outro. De falar, peraí, eu vou me dedicar aqui a alguém que está precisando de sangue. Então, até isso era negado para a gente, o direito de ser solidários. E a gente conquistou recentemente. Então, essa conquista, ela não é só, ela não significa só eu posso doar sangue. Ela é uma mensagem pedagógica para a sociedade que, olha, o meu sangue, o sangue das pessoas LGBTs não são sangues descartáveis pelo preconceito. E outras conquistas que a gente foi tecendo. A nossa intérprete que vocês estão assistindo aqui nesse quadradinho, a Tael, eu conheço ela há muitos anos e ela conheceu o meu primeiro companheiro. E quando eu tive essa relação e quando eu conheci a Tael, nessa época eu tinha 36 direitos civis a menos do que você, professora Paula. Do que outras pessoas que detinham uma relação heterossexual. E aí eu só passei a ter direitos civis a partir de 2013, salvo me engano, 2000, que foi quando o STF julgou o reconhecimento dos direitos civis, o reconhecimento das nossas relações. Então, eu já vivi uma situação assim, de eu precisar ir num plano de saúde, pedir para incluir o meu companheiro, eu pagava igual todo mundo e eles se recusaram de incluir porque a legislação não me permitia incluir meu companheiro, né? Em nenhum momento dessa vida eu fui anistiado de pagar imposto. Eu sempre tive que pagar um imposto, mas os meus direitos eram menores do que os direitos de outras pessoas heterossexuais. A Daniela Mercury falou na Câmara, assim, quando eu casei com a Malu, eu perdi direitos. E é isso, sabe? A gente viveu nessa sociedade ainda. As pessoas que estão começando a partir de agora, elas vão encontrar uma outra sociedade. Porque na minha primeira relação homoafetiva, eu encontrei uma sociedade que me negava de todas as formas, que me impedia de ter direitos, né? E os direitos mais simples que você imaginar. Eu presidi o Estruturação e a Tael também foi minha aluna de Libras lá no Estruturação, que era um grupo LGBT. E você vê que a função social das entidades LGBTs, o Estruturação formou a Tael como um profissional de Libras. Ela está aí hoje podendo entregar para a sociedade uma coisa que a gente, como sociedade civil, na época fez, porque tinha um grupo de surdos muito grande, Estruturação, surdos LGBTs, e isso é muito violento, né? De você achar como é que pode a gente... chegava gente lá no Estruturação, quando eu fui presidente de Estruturação, com mochila nas costas, falando, olha, eu vivi com meu companheiro há 18 anos, e ele estava doente, eu fiquei com ele até o fim no hospital, agora a família dele chegou lá na nossa casa e me botou para fora de casa, e essa pessoa chegava com a mochila nas costas lá no Estruturação e não tinha o que ser feito. A gente ia para a justiça com ele, fazia o que podia fazer, entrava com o advogado, mas ele não tinha direito a nada. E a família chegava, se instalava na casa dessa pessoa que construiu uma vida, e essa pessoa era chutada para a vida que ela construiu, e ela foi chutada porque ela era uma pessoa LGBT. Então, é esse nível de violência que a gente fala. E hoje, por exemplo, a discussão das pessoas trans, que ainda está tudo muito recente, muito no início, há um processo nacional de tentar criminalizar as vivências trans. E há também um processo para impedir que a gente exerça a nossa humanidade antes dos 18 anos. Parece que você só vai ter humanidade ou só vai poder começar a vivenciar essa humanidade a partir dos 18 anos. E os afetos que a gente compõe antes dos 18? Todo mundo namora assim antes dos 18, começa a namorar com 16, 15. E isso é muito difícil para a gente, porque isso é negado para a gente. Há hoje até estudos, professora Paula, que retratam essa realidade.
a comunidade LGBT, há artigos que falam sobre isso, sobre a adolescência tardia, porque é imposto para a gente uma vivência que a gente só pode começar a executá-la a partir dos 18 anos. Uhum. Então, antes dos 18 anos, eu não posso namorar, eu não posso fazer nenhum processo de transexualização, e eu não posso ter afeto, eu não posso me expressar, e a gente vai perdendo tempo, né? As experiências que a gente poderia ter na juventude, na adolescência, na infância. A gente não brota do chão quando você tem já 18 anos. 18 anos, pum, eu surgi, eu comecei a existir. Não, você se compõe desde o seu nascimento, você vai se Uhum. construindo. E isso a gente precisa debater ainda. Sim, verdade. Queria que você falasse, já que a gente tocou aí no assunto dos menores de 18 anos e do quanto que isso é limitante, né, e violento, como nós temos muitos estudantes menores também, eu queria que você falasse desse direito do uso do nome social e desse tratamento aí de redesignação sexual que você comentou, né? E desde o banheiro, aos usos do banheiro, por exemplo, nas escolas, que ainda, né, está em discussão, quando não deveria ser um direito básico, né? Uma necessidade básica, e ainda existe muito preconceito em relação a isso. É muito importante que as pessoas lembrem que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. E o interesse da criança e do adolescente, ele tem que prevalecer sempre. E como que você vai se fazer prevalecer? Quando há qualquer tipo de negação, de resistência em relação a esse uso, por exemplo, do nome social, o que eu faço? Como que eu posso reagir? As famílias precisam representar o interesse dessa pessoa e ela tem que representar o interesse dela e não o interesse dos pais. Que muitas vezes as famílias não aceitam, Tentam né? prevalecer o seu interesse, né? Quando esse interesse não prevalece, o interesse da criança ou adolescente, a criança ou adolescente, pelo estatuto da criança ou adolescente, tem direito de procurar ou a defensoria ou o Ministério Público para fazer valer o seu interesse. E aí ela deixa de ser representada pelos pais e começa a ser representada pelo Ministério Público para fazer valer o interesse dela. Sobre a questão da transexualização, da redesignação, dos processos de hormonização, essas questões, olha, até os 16 anos, o que há já legalizado no país é o processo de interrupção dos hormônios. Interrupção dos hormônios, tanto masculinos quanto femininos, para tentar adequar ao gênero que essa pessoa está trazendo. E a partir dos 16 anos já há a possibilidade de começar processo de hormonização. Mas a redesignação, qualquer processo cirúrgico, só é realizado após aos 18 anos. E é super importante, sabe, professora Paula, que a gente até fale isso aqui, porque há muita mentira em relação a esse debate. E o que muitos setores da sociedade tentam fazer é criar uma lógica de medo e dizer que o que está posto é que pessoas menores de 18 anos, crianças e adolescentes, vão passar por processos cirúrgicos para mudança, alteração. Eu vou falar bem grosseiramente, não é o termo mais adequado, o termo adequado é redesignação, mas há pessoas que falam assim, mudança de sexo. Não há mudança de sexo antes dos 18 anos. O que há é a adequação desse sexo ao gênero que essa pessoa traz e que precisa ser considerado, porque ninguém que carrega um sofrimento contínuo e que traz altas reflexões, inflexões, de que, olha, eu não, esse corpo não está adequado ao meu gênero, ou como ele deveria ser. Há um processo muito intenso de dor, de sofrimento, que precede qualquer início de transição, de cirurgia, que vai dar certeza para a pessoa do que ela quer de verdade.
E há também um processo de fala, de chão de fala. Eu sou uma mulher. Se você está falando eu sou uma mulher, quem sou eu para dizer que você não é uma mulher? Uhum. Entende? É o chão de fala que vai dizer. Por isso que a gente lutou tanto para que fosse um processo de autodeclaração. Eu declaro a minha vivência, como eu quero seguir vivendo aqui. E também está aí em debate o direito humano ao corpo, né? A liberdade do corpo, de você ser livre para você, com o seu corpo, caminhar como você achar que deve caminhar, né? Uhum. Então não há que se falar em dúvida de que você está fazendo um processo de transexualização com gente que ainda está em dúvida, que não está formada de forma cognitiva, concreta, né? De como que eu devo ser ou eu quero ser. É, e isso uma conquista também. Mas acredito que a gente ainda tem muito que conquistar, muito. E eu acredito que a gente vai superar isso que a gente está vivendo agora. Nós já vivemos batalhas que você não tem noção, elas são impensáveis do que a gente já viveu. Mas nós estamos com uma caminhada muito. Cada dia se concretizando mais, né? Se fortalecendo mais. E a partir de muitas conquistas também que a gente tem travado. E é importante sempre as pessoas pensarem que nós somos pessoas, como todas as outras demais. E a gente tem direito de viver a nossa vida como pessoas, não como bicho, né? Uhum. Exatamente. É o respeito, né? Acima de tudo, o respeito ao ser humano. É, e falando aqui um pouquinho dessa educação LGBT-fóbica, né? Que a gente quer o combate à LGBT-fobia na escola. Como você explicaria a LGBT-fobia? Como que isso afeta a vida das pessoas? A gente está falando isso aí, já permeou a sua fala aí até agora, mas assim, no cotidiano da escola, o que você vê como desafio ainda para os educadores, para os gestores das escolas? Como que a gente pode lutar contra a LGBT-fobia na escola? Eu recentemente até participei de um piquenique de educadores. Ali no Eixão, tinham muitos educadores falando sobre justamente a questão LGBT. A escola tem um papel fundamental, um papel que é estruturante para mudança de cultura, mudança de paradigma. A escola ela tem um papel não só com a gente, que somos membros da comunidade LGBT, mas a escola tem um papel importantíssimo, por exemplo, na construção de uma sociedade mais inclusiva para pessoas com deficiência. Há ainda pessoas que acham que pessoas com deficiência, por exemplo, são pessoas de menos valor, ou pessoas que a fala deve, em detrimento, em algum momento, não deve ser reconhecida na sua integralidade. E a escola constrói isso também, sabe? A importância de, no dia a dia, de forma muito tranquila, falar das vivências. Então, a escola ela precisa debater as vivências que estão postas na sociedade. A escola tem que trazer luz à realidade concreta. Porque a escola, ela tem que refletir o extrato da sociedade, ela tem que refletir a sociedade. A escola não é um ambiente apartado da sociedade, a escola compõe a sociedade. E a escola forma as pessoas para essa sociedade, para as relações também humanas. Então, nessas relações humanas, nós temos um arsenal de pessoas que são diferentes e que ainda enfrentam obstáculos para vivenciar a sua humanidade, o seu direito, né, de ser. E é o direito de ser, né? O direito eu sou. E aí a escola tem um papel fundamental sabe, o beabazinho, de pegar aqui, vem cá comigo. A sociedade é assim, a sociedade tem menina, a sociedade tem menino, a sociedade tem menine, a sociedade tem pessoas com deficiência, tem negros e negras, tem negres. Então, assim, é jogar luz para isso.
É chegar, olha, vem cá, vamos olhar aqui para isso aqui, olha os componentes que tem, olha quantas famílias tem. Os fundamentalistas, eles costumam muito dizer que a gente quer subverter a família. Mas o que nós queremos é justamente o contrário. A gente quer ampliar esse conceito de família. A gente quer que as famílias elas não sejam limitadas a um contexto que não cabe para a gente, nunca coube também. Porque se você valoriza uma família onde ela é composta por um pai, uma mãe e os filhos, você nega todas as outras, num país que a gente tem majoritariamente uma presença feminina e que boa parte das famílias, as mães que são as chefes de família. Então, quando esses setores da sociedade dizem que a gente quer subverter a ordem da família, é porque nós acreditamos que a família onde tem uma mãe que cria os seus filhos sozinho também é família, ela deve ser valorizada. Uma família que tem dois pais e os filhos, ou dois homens, também é uma família. Nós estamos dizendo para a sociedade, de forma muito nítida, de que o que define família é o amor, é o afeto. Enquanto eles acreditam que o que define família são as relações patrimoniais, é o patrimônio, é o que você constitui como bem material, como riqueza, o contrato, né? Antigamente a gente utilizava muito o contrato de união, quando não tinha reconhecimento das uniões. Era um contrato em que pessoas dividiam patrimônio só. Nós estamos dizendo o tempo todo que o que define família é o amor. A última palavra quem dá é o afeto. São as relações afetivas que constituem as famílias. Se são dois homens, se são três homens, se é uma mulher que cria os filhos, se é a avó que assumiu o cuidado dos netos, se é o tio que assumiu o cuidado dos sobrinhos, se é uma pessoa que adotou filhos com um relacionamento ou não, sem relacionamento ou não, tudo isso é família. A gente defende a amplitude desse olhar do conjunto das famílias. Perfeito, Michel. E como a gente está falando da escola, né, é importante a gente destacar que cerca de 70%, de acordo com as pesquisas, dos estudantes LGBT já sofreram discriminação, violência na escola, né, e isso tem um impacto muito grande na evasão escolar, em danos psicológicos mesmo, porque é sofrido, né, é uma violência muito grande. Então, como que, por conta dessas violências, por conta do preconceito, esse abandono da escola é tão significativo, como que a gente faz para que os professores, que a gente pode sensibilizar os professores para esse olhar assim, para do impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Para combater a evasão escolar, para criminalizar realmente condutas que são desrespeitosas, né? E assim, você imagina, né? De 100% das pessoas LGBTs que estudam, né, nesse momento da pesquisa, diz mais de 70 que sofreu algum tipo de agressão, né, um tipo de violência na escola. E só pouco mais de 20% diz que não sofreu nenhum tipo de agressão. Essa mesma pesquisa da ABGLT, Aham. que é sobre o ambiente escolar, ela diz que mais de 60% desses alunos já sofreram alguma violência física. É, e a pesquisa até demonstra, em alguns momentos, que a escola pouco responde a essa questão da violência. Ninguém fica num ambiente de dor. Ninguém fica num ambiente que traz dor. Se você estiver sofrendo alguma violência num ambiente, seja que ambiente é, você não quer estar nele. E isso é indutor para expulsão de escola. As pessoas são expulsas da escola. Eu acho que nem. Eu acho que a gente até tem que pensar um outro nome que não é evasão escolar, porque parece que é uma evasão natural, né? Uhum. Por qualquer Evadiu-se, motivo que por seja, qualquer né? motivação. É uma expulsão. A violência, ela expulsa a pessoa da escola.
A violência expulsa a pessoa de qualquer ambiente. Ninguém quer ficar num ambiente que ela sofre. Ninguém quer ficar num ambiente de bullying que você chega lá e você senta no lugar e o tempo todo você fica lutando contra alguém ou contra um sistema que te oprime. A gente precisa construir, sabe, processos, espaços de escuta, espaços de denúncia nas escolas para busca de apoio. Mas nada é mais importante do que o dia a dia da escola. De você dialogar, de falar, olha, o preconceito, a discriminação, ela está atrasada, ela é antigo isso, ela é démodé. Tem uma pesquisa que a gente realizou, salvo me engano, em 2017, e ela demonstra que a discriminação, ela parece um fungo, que ela sobrevive nos ambientes aonde a desinformação prevalece, aonde a miséria prevalece e a falta de educação prevalece. Pessoas aonde há uma prevalência maior de educação, aonde as pessoas têm mais acesso à informação, à formação e à renda, a discriminação ela é muito menor. Por isso que ela se concentra nos lugares aonde outras questões precisam também serem resolvidas, que é a questão da fome, a falta da informação, a falta de acesso à educação. Então, quem tem acesso à educação, quem tem acesso à informação, quem tem acesso à renda, discrimina menos. Então, a escola, pensando nisso, a escola precisa estar de forma mais presente, a formação tem que ser mais ofertada e a renda também tem que ser mais distribuídas. A discriminação ela está entrelaçada com outras questões, né? Sim. E a gente precisa ir tratando. Por isso, cada um tem um papel na formação e na construção dessa sociedade. A gente está falando de sociedade, a gente está construindo sociedade. E essa coisa, sabe, ela está atrasada. Eu não vou falar nem assim, eu vou brincar com um meme, né, que fala assim, é tão anos 2000, né? É tão anos 2000, a gente está aqui ainda falando disso. A gente não tem que evoluir enquanto sociedade, né? Vamos acordar, vamos despertar. E essa juventude, ela faz a gente ter também mais esperança, né? Porque é uma juventude que essas questões elas vão deixando de ser pauta. Sim. Porque ela está internalizando, né? Então, a minha esperança está nessa internalização desse processo e daqui a alguns anos a gente vai viver uma sociedade onde vai ser isolada esse episódio, sabe? Uhum. Episódios de violência, de discriminação. Eu sonho que a gente viva daqui a alguns anos, assim, que a gente olhe para trás, nossa, tinha feminicídio? O que é isso, feminicídio? Que a gente tenha que buscar na literatura, saber o que é feminicídio, o que é LGBTfobia, Sim. né? Eu também tenho esse sonho, Michel. E dizer que aqui no IFB nós temos os núcleos de gênero e diversidade, que são pontos de apoio e de acolhimento para tratar dessas pautas, para promover ações constantes de formação, porque a gente acredita na educação, né? Como você falou, no papel da escola. Estamos fortalecendo muitos canais de denúncia, então a ouvidoria é um canal de denúncia forte, que os estudantes que sofrerem qualquer tipo de discriminação podem denunciar e devem denunciar para que a gente possa agir, né? E combater esse tipo de conduta, porque não faz parte da missão do IFB, né? Somos um espaço para todos e todas e todes, e todo mundo precisa se sentir acolhido nessa instituição. E a ouvidoria fica onde? Só para eu... A ouvidoria fica nesse prédio aqui onde a gente está, E a pessoa mas a procura através... pelo Fala BR
Tem a possibilidade de registrar denúncia anônima, né? Mas é melhor que diga o nome para a gente poder dar um retorno, porque quando a pessoa faz uma denúncia anônima, não tem como a ouvidoria dar uma resposta do que foi feito, né? E fica aquela sensação assim, não deu em nada. E na verdade não é. Tudo que chega na ouvidoria realmente é encaminhado e é investigado, e até processos administrativos são abertos, se for o caso, tá? Além disso, a gente está num momento muito importante de institucionalização dos núcleos, né, no IFB, e também de construção de uma política de combate ao assédio e às violências, onde também vamos estar posicionando, deixando mais claro para toda a comunidade, né, o que o IFB entende sobre isso e como não vamos aceitar e tolerar nenhum tipo de discriminação e violência dentro da instituição, né. E aí eu queria falar um pouquinho com você agora sobre as eleições, né? A gente teve um grande número de candidaturas LGBT+, e nas últimas eleições, só 18, né, elegeram-se para o cargo, desse montante 16 são mulheres, 14 negras, 5 pessoas trans. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do que representa essa participação, né, da importância dessa participação, dessa representatividade nesses espaços aí de decisão política, né? Eu sempre digo que a gente é subrepresentado. Ainda há uma subrepresentação. Sim. Porque se fala assim de uma Câmara Federal que tem 513 deputados e deputadas e só apenas 2 pessoas trans, salvo me engano, são 4 ou 3 pessoas LGBTs, deputadas federais, 5. e senadores a gente tem 1. Então, a gente está subrepresentado. E não é só a gente que está subrepresentado. Mulheres também. As mulheres estão subrepresentadas. Você vê que o Brasil ele tem menos mulheres na representação política do que os países que as mulheres usam burca. Então, é uma representação que chega a ser menos de 15%. Numa população que a gente tem quase 60%, né? Uma prevalência feminina. Então, há uma subrepresentação. As casas legislativas precisam ser espaços onde as pessoas, o povo precisa estar, né? Onde as pessoas precisam se ver lá. Na última legislatura, foi o primeiro mandato que uma mulher indígena, por exemplo, ocupou. A gente tinha tido um parlamentar indígena, e a população indígena é uma população originária no nosso país. É um avanço significativo a eleição de 18 pessoas LGBTs no Brasil. Mas ela não chega a ser uma pessoa por casa. Chega a ser, se a gente for calcular, chega a ser quase metade dos estados possuem representação nas assembleias estaduais, e no Congresso nós temos apenas 3. A gente comemora cada avanço, cada saltinho que a gente dá, cada conquista, mas eu não sei até que ponto a gente pode considerar uma conquista. Eu acho que a conquista é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Por que ela é uma conquista de dentro para fora? Porque nós, da comunidade LGBT, como comunidade, nós conseguimos superar, nem vou dizer parcialmente, a esse processo de exclusão da participação política, da fala direta, mas é um processo de resistência. Pronto, a palavra é essa, é um processo de resistência. Nós estamos resistindo com apenas 18 representações políticas. E todas elas, você pode ver, todas essas 18 personalidades, elas têm uma presença muito potente nas assembleias. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente teve o deputado mais votado, que foi o deputado Fábio Félix. E se você vê a grandeza, o tamanho do mandato do deputado Fábio Félix, ele não está a serviço só da comunidade LGBT. Ele, por mais que a comunidade tenha dado de presente para a sociedade a eleição dele, ele estava semana passada discutindo o uso de câmaras corporais
nos policiais militares. Não tem impacto só sobre a comunidade LGBT, tem impacto sobre a sociedade inteira. Então, são representações muito potentes. A Erika Hilton no Congresso, Uhum. a Duda Salabé. A Duda Salabé, ela hoje é um dos maiores nomes no Congresso na luta em defesa do meio ambiente. Meio ambiente. Uhum. Então, é um processo de resistência à representação política. E não veio de graça. Ela é um processo de muita luta e muita resistência da comunidade LGBT. E nós estamos resistindo, né, a cada processo, na luta. Não desistiremos jamais, mas há ainda uma subrepresentação muito violenta. Uhum. E eu me preocupo um pouco com isso, porque eu vejo uma falta de interesse muito grande dos jovens com a política, né? Acho que vem um resquício aí desses últimos anos, mas a gente precisa mudar isso, porque, como você falou, é um espaço importante que eles precisam ocupar, né? Bom, Michel, o nosso debate não estaria completo sem a sua presença. A gente agradece muito por todo o seu esforço, pela sua luta, por sempre estar disponível para o IFB para conversar, para palestrar para os nossos alunos, né? E eu queria entregar esse momento final para você deixar uma mensagem, né? Principalmente para os nossos estudantes que estão aí, nossos servidores também, nesse dia, né? Que é um dia de celebração, mas é um dia de resistência. E queria você deixar uma mensagem para eles para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Eu vou finalizar parafraseando as palavras do ministro, né, de que pessoas LGBTs, nós existimos e nós somos importantes. A mensagem de hoje, do Dia do Orgulho, é o sentimento que a gente queria carregar todo dia, que é o sentimento de orgulho. Então, carrega esse orgulho todo dia, construa esse orgulho, não desista de ser você, o sentimento de ser você, é a beleza de ser você, né? A beleza de ser quem se é. E o orgulho, como eu falei, iniciei a fala, é o avesso da vergonha. Não acreditem nessas pessoas que estão falando. Recentemente a gente teve que entrar com ação contra um líder religioso que falou que a comunidade não tinha o que se orgulhar, que não há o que se orgulhar. Há muito o que se orgulhar. Se orgulhe, não acredite. Vamos nadar contra a maré sempre que for necessária. E vamos, sempre que for também necessário, usar os apitos, mesmo que eles sejam imaginários, para gritar e encontrar solidariedade no outro. Eu estava em São Paulo agora, na Semana da Parada, e eu ouvi de uma procuradora federal dizer que a comunidade LGBT era o único grupo organizado da sociedade que ainda consegue se organizar na rua, que reúne 4 milhões de pessoas. Ela falava, olha, ninguém reúne mais 4 milhões de pessoas a não ser a comunidade LGBT. E vocês inovaram na perspectiva de manifestar, porque vocês não vão com uma bandeira de cor única, triste, cantando o Vem, Vamos Embora. Não que o Vem, Vamos Embora não deva ser cantado, mas a gente se veste de uma alegria na controvérsia de uma sociedade que não nos permite a alegria. Então, se imunize, né? Se imunize dessas violências com a nossa alegria, com o nosso afeto, com o nosso querer bem. E a comunidade LGBT é um espaço também de solidariedade, de construção mútua de respeito. Se envolva nas causas LGBTs, dialogue, venha para as redes sociais conversar, fale sobre as nossas vivências. E eu estou à disposição sempre. Nas minhas redes sociais você me acha como Michel. É super simples, o Michel, como se fala, M-I-C-H-E-L, e o Platini, P-L-A-T-I-N-I, DF de Distrito Federal. Michel Platini DF, em todas as redes sociais. Vamos continuar esse diálogo lá. Acreditem em vocês e sintam o orgulho de serem quem nós somos, por uma cidade onde o beijo seja simplesmente um beijo. Muito obrigada, Michel. Para você que ficou até aqui, muito obrigada pela audiência. E a gente continua essa conversa nas redes sociais do IFB e também pelo site ifb.edu.br. Até a próxima.